branco morta, mas não mate o índio. Tá? Então, observe que esse era o nosso ciclo. Na Argentina, o general Roca, que foi um exterminador, tá? O general Rosas, que foi outro exterminador de índios. Tá? Então, no Brasil, a política brasileira, de certa forma, a existência ainda de grandes agrupamentos humanos, ainda quase que em estado da Idade da Pedra, deve a própria política do governo brasileiro. O governo brasileiro nunca tomou uma política de extermínio, nunca assumiu uma política de genocídio. Obviamente que aconteciam atritos de fazendeiros, de pequenos poceiros que se adentravam na terra dos índios e se atritavam com os índios, se conflitavam com os índios, garimpeiros e assim por diante. Mas hoje nós acreditamos que grande parte das mortes pode ter sido resultado muito mais da transmissão epidêmica, inclusive. Então muitos até dizem isso, é justo nós preservarmos os índios na sua situação natural quando eles podem morrer de gripe, que no futuro uma tribo inteira se entrar em contato com um missionário qualquer para pegar uma gripe e morrer, porque eles não têm anticorpos. E que quando se adotasse uma política de gradativa integração dos índios dentro do resto da cidadania brasileira, pelo menos eles teriam um mecanismo, não eles, mas provavelmente os filhos, os seus descendentes, um mecanismo de defesa até embrionária dessa situação. Soy Humberto de Uruguay. Quería agradecerle al profesor el repaso rápido que hizo de la historia, y quería destacar un aspecto, no porque seguramente no lo sepa, sino porque quería resaltarlo, de algunas características de la Revolución de Argentina y de Uruguay, ¿no? Como la Revolución de Mayo, Argentina fue una revolución típicamente porteña, de la ciudad de Buenos Aires hacia el interior, y la Revolución Oriental fue la inversa, fue de la campaña, del campo hacia Montevideo, que Artigas, por ejemplo, nunca vivió en Montevideo, de la niñez, ¿no? Después no, siempre en campamentos. Destacar que la idea de él era la de las provincias federales, no la de Uruguay, sino una unión de provincias de parte de lo que es Argentina y Uruguay, que en realidad después que se independizó el país nunca volvió a Uruguay, porque eso no era el sueño que él tenía, que se fue a proteger a Paraguay, pero porque estaba muy cerca de los indios, que eran los que tuvieron un papel fundamental en la Revolución Oriental, y que la propia historia oficial no le reconoce a los indios charrúas el papel que tuvieron en la guerra. De esto me enteré hace pocos par de meses, ¿no? Es como una segunda historia nacional que muestra el papel de los indios en la Revolución Oriental. Ayer, hablando con Ana y con los compañeros de Argentina y Paraguay, veíamos dónde podríamos hacer otro encuentro de este tipo. Y yo hace tiempo que he pensado que Colonia del Sacramento era un buen lugar. Estuvimos valorando el tema de la capacidad locativa, pero era por razones históricas, ¿verdad?, que lo había pensado. Y después quería hacer un comentario. Otra cosa, que la revolución, el movimiento guerrillero de Uruguay sale también del campo. Sendic era un líder cañero, ¿no? Y empezó con las marchas de los campesinos hacia Montevideo. Y después lo otro era que cómo se da un proceso de integración cultural no planificada, pero que juega a través del mercado y por la oferta de servicios, y cómo hay una avanzada de la burguesía en Punta del Este, y cómo se ha transformado Florianópolis en estos últimos años, ¿no? Las playas, como ahora quizás se está cambiando, ¿verdad?, Florianópolis por Miami y el Caribe, porque es más económico, una oferta más atractiva, sobre todo para los argentinos. Pero digo, destacar lo del inicio de la conferencia, y es el papel de la educación, ¿verdad?, para hacer realmente efectivo un medio válido para hacer una verdadera integración, no solo del idioma, sino también de la historia. De todo lo que tú dijiste hoy, lo que menos sabía era de lo que pasó acá en la interna de Brasil, de la colonia sí, ¿no?, de los tratados, de los reinos sí, ¿verdad?, pero después en la interna no desconozco, ¿no?
Y por último, sobre la guerra de la Triple Alianza, quería saber, porque no conozco, sé que Uruguay devolvió los trofeos de guerra a Paraguay, y no sé qué pasó con Argentina y con Brasil, si ellos tuvieron un acto de esse tipo, não? Humberto fez uma série de observações, né, todas elas muito pertinentes, né, a respeito das maneiras diversas como o processo, por exemplo, de independência se deu, né, que na Argentina esse processo de independência começa em Buenos Aires, depois se espalha para as províncias, e que no Uruguai foi o inverso, né? O Artigas liderou um movimento rural, né? Mas eu gostaria de que ele tivesse uma certa compreensão, uma certa tolerância com a minha exposição, porque eu não pude entrar nos detalhes, né? Eu tive que elaborar a vocês assim, algumas linhas muito gerais, e obviamente eu não teria nem tempo, né, para poder abordar com detalhes como cada processo de independência ou como cada manifestação revolucionária se processou em cada região. Mas seja o que for, muito obrigado pelas suas observações. Quanto ao processo de integração, o que eu senti nos últimos tempos é que, curiosamente, esse processo de integração tem sido mais liderado por empresários e por burocratas do que uma adesão por parte dos intelectuais. E eu fiquei matutando, por exemplo, eu vi, por exemplo, no Uruguai, não senti por parte dos uruguaios muito entusiasmo com o processo de integração. E depois eu fiquei pensando também qual a razão disso. É que, de certa forma, né, o Uruguai tem a sua especificidade em ser exatamente um Estado independente no meio dos dois grandes. E que num processo de integração, o Uruguai, de certa forma, desapareceria nesse cenário. Né? Eu acho que esse estaria uma espécie de temor subjacente, digamos, não digo uma indiferença, né? Mas uma certa apatia dos uruguaios, uma falta de entusiasmo, por assim dizer. Também, como eu disse a vocês, me espanta por parte dos intelectuais, né, praticamente em toda a região, a falta de entusiasmo com o projeto de integração. E também eu fico perguntando, bom, até que ponto, né, não é resultado também, né, de uma reação, né, de uma cultura da preservação da sua própria língua, que estaria ameaçada num complexo político, econômico superior, né, uma espécie de reação, né, de medo, né, de intocamento, por assim dizer. Seja o que for que eu estou passando para vocês, talvez não seja exato, mas é as sensações que eu estou encontrando. Você tem toda a razão. O problema da integração está sendo feito, né, pela burocracia e pela burguesia, né, que estão se aproximando, estão se associando, e ao contrário, as instituições intelectuais dos nossos países estão muito atrás desse processo. Quando nós temos um papel fundamental, né, inclusive um exemplo da população, para dar um exemplo à população, né, a partir do momento que a população observa que as suas instituições intelectuais estão se aproximando, estão fazendo projetos em comum, exatamente como vocês estão fazendo aqui, isso serve, né, como uma espécie de ponto de partida para que os outros sigam. Né? Pois não. Quem tem... Bom, eu sou Eduardo de Santa Maria e um exemplo de integração, porque sou argentino, mas moro aqui no Brasil, e queria dar um testemunho de uma visão que é diferente da do professor. A integração não só eu vejo que aparece nos níveis empresariais, mas também da população que se desloca para uma local e outro. Agora, não podemos imaginar que séculos, como ele mesmo falou, de suspeitas mútuas vão sumir em 10 anos ou em 20 anos. Existem suspeitas, sim, e existem suspeitas nas
formas de se referir aos irmãos brasileiros, aos irmãos uruguaios, aos irmãos argentinos, em que sempre tem alguma coisinha, quando é dita por outro irmão, de, bom, até onde somos irmãos. Mas isso também é natural. Os irmãos do lado têm mais conflitos do que os irmãos distantes. Com relação à questão da perda da cultura, eu acho que o problema é o seguinte: a cultura só se perde quando as pessoas procuram impor. Impor quê? A cultura própria. Quando a gente está convivendo com o outro, quando a gente visualiza que com o outro temos elementos em comuns e que o outro não está interessado em mudar meu elemento próprio, a cultura se preserva. Então, quando nós estamos distanciados culturalmente, há mais riscos de perda de cultura do que quando nos aproximamos. Porque nesta aproximação reconhecemos as diferenças. E o que está acontecendo de importante, no meu ver, neste momento, não só aqui no Mercosul, mas no mundo, é o reconhecimento de que o diferente não é antagônico. E que o diferente é bom que se mantenha diferente. Já cada vez menos temos interesses de dominar culturalmente os outros, porque é perda. Da mesma forma como é perda dominar a partir das armas. Nos dá trabalho, nos traz problemas, tem um custo alto, não só econômico. Neste momento estou enxergando esse fenômeno no mundo, que eu sei que se eu procuro convencer o Senhor, eu vou ter mais trabalho e ao final vamos terminar brigando. Pense como quiser, pense como queiram, só intercambiamos e opinamos e crescemos os dois juntos. Isso aí. Muito bem. Tem mais alguém? Roberto. Depois você, depois o Moraes, depois a Diana e aí você. Bom, eu queria cumprimentar a exposição, realmente aprendi bastante do ponto de vista histórico, meu desconhecimento generalizado de algumas questões. Eu queria, na verdade, colocar duas questões que me parecem básicas nessa discussão e que, de alguma forma, acho que a partir da última explanação do nosso colega, eu acho que ele tocou nesses dois pontos. Eu acho que o primeiro tem a ver com a nossa capacidade de pensar a integração a reboque do processo do Mercosul econômico, né? A reboque dos processos empresariais do Mercosul. Tanto é que ainda nos referimos ao processo de integração do Mercosul como se fosse um processo de integração econômica, por isso ainda chamamos de Mercosul. Né? Estamos ainda nos referimos... É um nome horroroso, né? Exatamente. É o nome de mercantil da América do Sul. Tentamos até transformar em Cone Sul, né? Tentamos até mudar para Cone Sul, para ficar um pouco mais cultural. Mas permanecemos falando em Mercosul, que dá toda essa... e me parece que não é uma coisa casual, né? Eu acho que ainda estamos um pouco a reboque das questões das mudanças do ponto de vista econômico. A abertura de fronteiras dá um sentido muito restrito às condições de troca de produtos. E isso eu acho que me parece um primeiro nível que precisamos, inclusive nesse encontro, né, nos encontros temáticos, definitivamente superar. Né? Porque nos nossos encontros temáticos ainda estamos trabalhando, me parece, com a noção de Mercosul e países associados, quando na verdade nossos objetivos são maiores, né, são latino-americanos. Então precisamos superar isso nos encontros temáticos, porque inclusive essa superação intelectual é a primeira forma de superação das nossas fronteiras, que me parece que nos nossos principais problemas hoje reside nas fronteiras intelectuais. Tá? Eu acho que isso é uma primeira coisa. Eu acho que o trânsito populacional bem levantado pelo professor nos últimos tempos realmente tem nos ajudado a entender melhor nossas diferenças. Né? E aí eu retomo até o Jorge Amado, que eu considero nessa linha dos
dos autóctones e dos globalizados, assim, talvez um dos grandes autores nessa área, e que ele dizia que a única forma de a gente superar determinados preconceitos é miscigenando. Né? Então precisamos miscigenar, quer dizer, juntar mais nossas culturas, não no sentido inclusive afetivo, quer dizer, precisamos nos miscigenar entre nós para podermos lidar com as diferenças dentro dos processos de igualdade. Mas me parece que um outro fator aí, num sentido mais político, é importante ressaltar, que embora eu concorde com o senhor do ponto de vista da concepção de Estado Nacional está sendo mudada, alterada, até as questões relacionadas à globalização, mas me parece que há uma outra tendência relacionada ao reforço dos Estados Nacionais, exatamente pela sua dependência ao modelo econômico. Né? Se há algumas quebras, ou possíveis quebras de fronteira do ponto de vista do trânsito, né, da troca de informações, de mercadorias, etc., mas, na verdade, os Estados Nacionais, e a gente está vendo pelas guerras étnicas, na verdade, os Estados Nacionais estão sendo reforçados pela sua própria incapacidade de serem países de alavancar processos civilizatórios a partir de sua diferença. Eles estão cada vez mais dependentes de modelos centrais. E me parece que, no caso da América Latina, isso nos coloca numa situação muito, muito específica, porque além de termos diferenças regionais em cada país, e o Brasil é campeão das diferenças, talvez, regionais, que precisamos superar, né? Nós precisamos superar no nosso nível brasileiro, e não ser a realidade dos outros países do Mercosul e da América Latina, mas assim, tem os níveis, né? O nosso nível mais regional, o nosso nível mais de integração imediata, de países vizinhos, e o nível mais geral. Se a gente não lidar, talvez de uma forma mais verticalizada, que essas diferenças têm formas muito específicas de superação, talvez a gente não entenda por que uma diferença regional dentro do interior do Brasil tenha a mesma natureza de uma diferença do ponto de vista internacional. Tá? Muito obrigado. Realmente, numa das questões que o Roberto levantou, né, de nós estarmos, de certa forma, a reboque, né, digamos assim, dos interesses econômicos, né, que foram aqueles primeiros a darem os passos mais substantivos no processo de integração, é interessante observar, por outro lado, né, como nós somos obedientes à burocracia. Né, uma burocracia fixa, bom, agora vai ter Mercosul, aí nós vamos, bom, então nós também vamos. Né? É interessante como as instituições não tomam iniciativa de superar os ditames estabelecidos pela burocracia. Para dar uma ideia para vocês, por exemplo, né? Os militares aqui no Brasil, eu acredito que essa modificação curricular aconteceu no início dos anos 70, fixaram assim, bom, de agora em diante no Brasil, só a literatura brasileira. E todos os intelectuais brasileiros obedeceram isso. E imediatamente suprimiram do currículo, né, a literatura portuguesa. Então os nossos estudantes, né, por exemplo, não passaram a desconhecer completamente a obra do Eça de Queiroz, que é uma pessoa que tem uma importância literária, né, praticamente universal. Mas em suma, né, observe que passou-se já mais de 10 anos do fim do regime militar e ainda os currículos de grande parte das universidades continuaram excluindo literatura portuguesa. Foi agora, acho que uns 2 vestibulares para cá, que se reintroduziu, né, a obra de autores portugueses e que começou novamente a fazer exigências, né, de que a literatura portuguesa devesse se fazer presente nos nossos alunos. Então é interessante observar a nossa docilidade em relação às decisões burocráticas. Tá? A mesma coisa vocês observam que muitas instituições já podiam ter ido sob o ponto de vista de, por exemplo, por que não, né, convidar peruanos, colombianos, venezuelanos? Não, vamos fazer pelo Mercosul. Mas quem é que disse que só paraguaios, uruguaios, argentinos e brasileiros devem estar presentes? Por que as instituições não tomam iniciativa de ir mais adiante? Tá? É interessante, por outro lado, como eu disse, a nossa docilidade perante a burocracia. Tá? E, de certa forma, ainda é impressionante ver como a burocracia ainda determina a nossa existência, ela determina as linhas do nosso destino e assim por diante. Quanto à possibilidade, né, de
Pegando esse aspecto do Brasil, eu acho que há pouco tempo atrás um historiador americano fez uma observação muito interessante, né, a respeito do Brasil, no sentido de que o Brasil, de certa forma, né, mostra o caminho do mundo de como é possível pessoas das mais diversas regiões, grupos étnicos, conseguem conviver. Né? Eu acho que o grande ensino que o Brasil dá ao mundo é a possibilidade das pessoas, né, dos mais variados grupos étnicos, das mais variadas cores, conviverem sem ódio. Né? Não há ódio, por exemplo, não há ódio religioso no Brasil, não há ódio racial. Eu recordo uma vez eu peguei um ônibus em Brasília, existiam provavelmente todas as misturas possíveis dentro daquele ônibus, tinham umas 40 pessoas. Não tinha uma pessoa que tinha a cor da pele igual a outra. Cada um tinha uma cor completamente diferente. As misturas as mais diversas possíveis. Homem branco, com cabelo crispado, né, salará, tudo que é forma de cor tinha. Né? Então, de repente, você visualiza, né, o país de que essas pessoas em outras regiões do mundo estão se matando por causa de cor, tem ódios arraigados por causa de cor, e que nós conseguimos um milagre de fazer com que essas pessoas, né, das mais variadas origens, das mais variadas grupos étnicos, as formas mais misturadas possível, consigam conviver em paz. Não, o nosso problema exatamente não é esse, o problema é a miséria. Né? Então é interessante observar que nesse processo da integração, sob o ponto de vista racial, né, o Brasil realmente dá uma espécie de aula ao mundo, né, da possibilidade de pessoas das mais variados grupos étnicos, religiosos, raciais, poderem conviver sem ódio. Não é que não existe preconceito no Brasil, é óbvio que existe, mas não existe ódio. Tá? Coisa que nos Estados Unidos, infelizmente, eles, apesar de todo o esforço da sociedade americana de excluir, por assim dizer, o preconceito, de reprimir o preconceito com legislação, tem toda a gente se sente na sociedade americana um esforço. Né? Vocês veem que hoje, né, o homem negro está presente em todos os filmes americanos, não está mais presente em posições absolutamente subordinadas. Em muitos filmes, né, o homem negro aparece como, né, o responsável, o chefe, etc. e tal, nesse esforço que a sociedade americana procura, né, no sentido de superar a tragédia que é o racismo violento, o ódio racial lá dentro. Então, observe que, ao contrário, nós aqui, né, conseguimos fazer isso. Sobre o aspecto de nós podermos nos aproximar, não, eu gostaria ainda de observar que as nossas chances de aproximação são maiores, muito maiores, por exemplo, do que os europeus. Em primeiro lugar, a nossa raiz linguística é em comum. O português e o espanhol têm proximidades evidentes. Segundo lugar, não existe diferenças de ordem religiosa. Nós não temos no nosso histórico das rivalidades aqui da região guerras de religião, como por exemplo aconteceram na Europa, onde durante mais de 150 anos protestantes e católicos se mataram. Então existe uma série de fatores que faz com que nós possamos ser muito otimistas em relação à existência de uma possível integração futura, na medida em que a religião é comum, a língua tem a mesma raiz, e consequentemente rapidamente, digamos, remover essas distinções, essas separações, e se criar rapidamente instituições que procurem o processo de aproximação. Então, Chiro, depois você, e aí o Moraes, aí ele comenta, depois as outras pessoas estão inscritas. Né? E aí a gente encerra, que é a Diana, o rapaz que estava ali. Meu nome é Chiro, de Santa Catarina. Eu tenho 3 perguntas, não sei se é pertinente ou não fazê-las. Tá? Uma assim, né? A gente, na minha época, nós aprendemos, né, o que é os nossos países vizinhos, né? Nas guerras, né, que já antecederam, né, que o senhor tinha falado agora, né? Então, o que os países vizinhos ensinam do Brasil? Né, se o senhor tem algum conhecimento sobre isso aí, né? Porque a gente aprende coisas, né? O Paraguai
tão pequenininho, querendo brigar contra o Brasil, tá? Esse negócio assim que acaba criando uma cultura, né? Que o Brasil é tão grande e tal, né? Bom, outra pergunta, em 76, né, assisti uma palestra de um psicanalista argentino, em Curitiba. Numa palestra, ele disse que os brasileiros não tinham cultura, né? Em nossas plateias, tinha mais ou menos 50 pessoas, né? Todo mundo ficou quieto, né? E ele estava colocando uma situação que a gente, assim, na época a gente estava no primeiro de faculdade e tal, a gente ficou assim, nossa senhora, os outros falando da gente, né? Então eu queria saber o seguinte, sobre toda a situação do Brasil, como está passando hoje, né? CPI do narcotráfico, quando deputado, militares, né? Que tem uma camada de sociedade que a gente paga, a gente vota para proteger a gente acaba sendo roubado por esse próprio pessoal, né? Então eu quero saber o seguinte, o que está relacionado, se está relacionado isso com a nossa cultura, dessa miscigenação, dessa própria situação nossa aqui, né, de ser grande ou alguma coisa assim. E a terceira pergunta é o seguinte, o que nós iremos comemorar, né, com nossos 500 anos? Né, se nós temos alguma coisa para a gente comemorar, ou o que a gente pode comemorar nesses 500 anos? O meu nome é Thaís, eu sou de Florianópolis. Eu só gostaria de pontuar uma coisa que me preocupou e que se foi falado, não me apercebi. Quando a gente fala da questão da globalização, eu acho que é muito importante essa questão de ser colocado as culturas, né, que uma cultura entre em contato com a outra. Mas a minha preocupação é a maneira etnocêntrica como isso está acontecendo, em condições de desigualdades, né. Então a minha preocupação com o fato de uma cultura, né, acabar suplantando, querendo se sobrepor à outra, né, e as condições, né, reais com que isso está acontecendo, eu não acho que seja nem um pouquinho democrática. Meu nome é Moraes, sou advogado do Conselho Nacional de Psicologia. Primeiro, eu queria te cumprimentar, Voltaire, pela beleza da tua exposição, que ela nos situa e nos ajuda a compreender melhor esse processo. Eu entendo também que esse é um processo irreversível, o processo de integração, né? Irreversível, e concordo também que ele obedece a uma série de estágios. E nesses primeiros estágios, a questão econômica tem um papel bastante pesado nisso aí. E obviamente que nós temos que resolver uma série de tragédias nossas aí. Por exemplo, como é que nós resolvemos a questão de 50 do Maracanã dos uruguaios, que até hoje não foi superada isso aí. Como é que os uruguaios argentinos resolvem a questão onde é que nasceu o Gardel, afinal? Tem uma corrente forte que diz que nasceu em Taquarembó, você sabe? Como é que se resolve isso aí? Bom, mas voltando a essa temática, independentemente, vamos dizer, ser um processo de ter estágios, não é de se indagar ou tentar refletir sobre a lógica que predomina hoje nesse processo, e eu te perguntaria qual é o papel que o ser humano ocupa nesse processo. E te dou um exemplo, a única iniciativa que ocorreu desde a assinatura do Tratado de Assunção, que surge da própria sociedade, que tem como centralidade o homem, é a assinatura de um instrumento, uma carta de uma carta social de direitos fundamentais, e surge da própria sociedade, das centrais sindicais, do movimento social, surge uma proposta que tinha mais um significado ético, político e histórico. Qual foi o papel dos governos diante dessa iniciativa? Absolutamente não houve nenhum tipo de resposta, vamos dizer, a essa iniciativa. Então se secundarizou nesse processo a questão qual é o papel nosso como pessoas, o ser humano, qual é o papel do ser humano nesse processo. Sem indagação. Bom, obviamente seria necessário, para responder em detalhes isso, um novo encontro. Mas, rapidamente, vamos começar as questões colocadas pelo Chico. O que ensina-se sobre o Brasil? Em geral, quase todas as histórias,
elas sempre enfatizam esses aspectos dos conflitos, mas isso não é só um problema na nossa região. Claro que, por exemplo, no Paraguai existe uma interpretação da Guerra do Paraguai